Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Ex-Sardinha no YouTube. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que geralmente eu coloco no canal, no intuito também de fazer vídeos mais recorrentes pro canal. Hoje é um vídeo um pouco mais cru, assim, menos edição. A proposta é fazer um vídeo mais rápido para dar mais informação para vocês. Hoje eu vou falar um pouco do primeiro trimestre de 2020 da Klabin, tá certo? Então eu vou falar do geral das coisas mais importantes e vou entrar em detalhe em alguns pontos que eu acho que são primordiais que vocês devem saber sobre o resultado da Klabin nesse trimestre, tá certo? Então se vocês gostarem do vídeo, por favor, no final do vídeo não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, porque isso vai dizer pra mim o quanto que esse conteúdo faz sentido pra vocês, tá certo? E aí eu vou começar a fazer esses conteúdos com mais recorrência aqui pra frente, tá certo? Então se você gostar do vídeo, não deixa de comentar, não deixa de deixar seu like e vamos direto pro vídeo agora. Bom galera, vamos lá, vou falar um pouco aqui do relatório trimestral, primeiro trimestre de 2020 da Klabin, tá certo? Então vamos começar aqui pelos destaques da empresa. Volume de vendas, né? Você teve uma eficiência maior no volume de vendas, um aumento do volume de vendas de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Aumento da receita líquida de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2019 também. Um EBITDA ajustado com leve crescimento aí, né? Depois a gente vai ver que esse EBITDA aqui, na verdade, considerando os efeitos que a gente teve, os efeitos financeiros no resultado da Klabin, a Klabin teve um prejuízo bem expressivo nesse trimestre, mas aí a gente vai explicar mais lá na frente o que aconteceu. Posição de liquidez, né? A Klabin contava com uma robusta liquidez de 9,8 bilhões, projeto Puma totalmente financiado e prazo médio da dívida em 10 anos. Então a Klabin mostra aqui que ela tem uma posição de liquidez bem favorável em relação ao projeto Puma 2. Aquisição do International Paper do Brasil, reforçando o compromisso da Klabin com o setor de embalagens. Né? Para quem acredita muito no comércio online, aí, a Klabin está focando bastante na produção e aumentar a sua produção, a sua receita advinda do setor de embalagens. Com essa aquisição aqui do negócio de papéis para embalagens de papel do lado, International Paper do Brasil. Evolução das obras do Puma 2, né, elas tinham sido paralisadas por questão do coronavírus, e agora eles já avisam aqui que vai ser iniciada a remobilização gradual dos profissionais envolvidos nas obras da construção civil do projeto Puma 2, tá certo? Que é um dos grandes projetos da Klabin aí para os próximos anos. Então vamos falar aqui um pouco mais agora do prejuízo líquido da Klabin. Vamos partir direto para o que interessa aqui, dos destaques financeiros da Klabin. Aqui, como a gente comentou lá, o aumento do volume de vendas, né, um aumento da receita líquida, um aumento do EBITDA ajustado, mas aqui ó, você tem um aumento do prejuízo líquido em relação ao primeiro trimestre de 2019. A Klabin teve um prejuízo esse trimestre, agora no que estamos analisando, de mais de 3 bilhões de reais. O que aconteceu para causar esse prejuízo líquido? A gente vai falar um pouco mais lá na frente. A gente tem também um destaque aqui negativo, né, do endividamento líquido, que em relação ao primeiro trimestre de 2019 subiu bastante, de 8 bilhões, né, 8 bilhões de reais em relação ao primeiro trimestre de 2019, mas também chama a atenção a rapidez com que subiu em relação ao quarto trimestre de 2019. Né, apenas 3 meses atrás, você tem um aumento aí de 6 bilhões no endividamento líquido da Klabin, um aumento de 42% trimestre contra trimestre. Né? Isso acabou fazendo com que a dívida líquida da Klabin em relação ao EBITDA saltasse bastante também. Você vê que teve pouca mudança do EBITDA aqui nos últimos trimestres, e como a dívida líquida explodiu, a alavancagem da empresa, né, que a gente chama esse indicador aqui de dívida líquida sobre EBITDA, saltou para quase 5 vezes. Então é algo até meio preocupante aí para os investidores, né? Investidores que não gostam de investir em empresas muito alavancadas. A Klabin realmente está passando por um momento um pouco mais difícil agora, principalmente por alguns fatores que eu vou falar um pouco mais lá na frente, tá certo? Então, indo então para uma parte interessante aqui, que é o aumento do volume das vendas. Então, o que a Klabin escreveu aqui que eu achei interessante nesse sumário, tá? Para destacar para vocês. O aumento do volume das vendas e a desvalorização cambial do período compensaram os preços ainda deteriorados da commodities como a celulose. Então, para quem não sabe, desde o ano passado, o setor de celulose está tendo uma dificuldade aí, né, em relação ao preço da commodity. Você está tendo pouquíssima demanda e muito estoque. Né? E no momento que parecia que essa curva ia virar, que realmente os estoques das empresas estavam caindo, a gente teve a crise do coronavírus, que acabou por afetar, né, a demanda de todos os setores que a gente conhece aí.
Então, o que eles falam aqui, né? Os preços ainda deteriorados da celulose, ou seja, não teve melhora. A receita líquida foi de 2,6 bilhões, 4% acima do mesmo período de 2019. Então, tanto o aumento do volume de vendas como a desvalorização cambial acabou beneficiando a receita da Klabin aqui nesse caso, certo? Então, indo aqui para falar um pouco do volume de vendas da Klabin durante o trimestre, a gente está vendo aqui que, excluindo a madeira, atingiu 849 mil toneladas, crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, como a gente tinha falado. Então aqui, o que a gente teve de destaque aqui no volume de vendas, né? A gente teve mais 36 milhões de vendas em relação a papéis, embalagens e outros, e mais 30 milhões em relação à celulose. Então a gente teve um aumento tanto do volume de vendas da celulose, volume de vendas de papéis, embalagens e outros também. E uma coisa interessante aqui que eu notei, se você for comparar o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, você vê um aumento do mercado interno aqui dentro desse volume de vendas da Klabin, certo? E o volume de vendas por produto a gente vê 45% celulose, 23% embalagens, 20% cartões e 12% craftliner. Isso exatamente é o diferencial da Klabin em relação à Suzano, por exemplo, né? Que é uma empresa, a Suzano é uma empresa que trabalha com a celulose pura, vamos dizer assim, né? E já a Klabin ela tem outros produtos agregados que ela vende também. Então a gente tem embalagem, cartões, craftliner, que acabou ajudando a empresa no ano passado, visto que ela tinha uma exposição menor à celulose, a meio que driblar essa queda dos preços da commodity que a gente viu no ano passado. Então beleza. Então aqui o bom desempenho se deve à forte relação dos itens produzidos, crescimento de vendas com forte demanda em todos os segmentos, maior destaque para as vendas do mercado interno. Então, conforme eu destaquei anteriormente, o mercado interno realmente fez a diferença nesse trimestre da Klabin. Certo? Vamos olhar agora a parte da receita líquida aqui da Klabin. Certo? Se você tem a comparação com o primeiro trimestre de 2019, você tem 4% de crescimento. E o que aconteceu, o que ocasionou realmente esse crescimento aí da receita líquida da Klabin? Você tem um aumento aqui de 200 milhões de receita em relação aos papéis, embalagens e outros, uma queda em relação à celulose. Então, mesmo que você tenha um volume de vendas maior da celulose, você acabou tendo queda da receita, provavelmente pelos preços da celulose no mercado. Então, assim, e olhando aqui o mercado interno também, um pouco mais forte do que o primeiro trimestre de 2019. As receitas de vendas por produtos, você já vê uma parte maior de embalagens aqui, que é onde a Klabin realmente tem o seu diferencial, né? Ela depende apenas de um terço. Um terço da Klabin apenas a receita da Klabin é composta apenas de um terço pela celulose, então ela tem um impacto menor devido à queda dessa commodity no mercado global. Olhando um pouco agora os custos e despesas operacionais da Klabin. Custo caixa celulose. O que é o custo caixa celulose da Klabin? É o custo de produção da celulose. Então você exclui esse custo caixa de produção, os custos de produção das fibras curtas, longas e fluff, né? De toneladas produzidas de celulose no período. O custo caixa de produção ele não contempla as despesas de vendas gerais e administrativas, são chamadas de SGA, né? Que constituem exclusivamente o montante despedido na produção de celulose. Então vamos olhar aqui no custo caixa da Klabin. Se você for olhar a composição do custo caixa, que é a composição do custo da celulose da Klabin, né? Então uma redução aqui em relação ao primeiro trimestre de 2019 do custo caixa da Klabin. Então você tem uma redução de 191 dólares a tonelada para 155 dólares a tonelada. E qual foi o grande impacto aqui, né, que a gente teve? Você vê que você tem um aumento do custo da fibra aqui, mas a redução da energia acabou impactando de forma mais expressiva, e a redução de químicos também, do custo dos químicos, acabou impactando positivamente a composição do custo caixa aí para a Klabin, tá certo? Feita a variação, beleza. A gente chega aqui na geração operacional de caixa, que é o que efetivamente o ponto que eu queria chegar. Se você for olhar o lucro barra prejuízo da Klabin, foi de 3 bilhões nesse período, né? Um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2019, que teve um prejuízo de 200 milhões de reais, mais ou menos. Um aumento de 16 vezes, praticamente, né? Você tem um aumento aí de 1.500%. Então, o que aconteceu aqui, né? Qual foi o principal vilão aqui para poder ter esse prejuízo líquido da Klabin? A gente tem uma financeira líquida aqui gigantesca, né, um aumento da financeira líquida aqui em relação ao primeiro trimestre de 2019, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Se você for olhar o EBITDA ajustado aqui, pela equivalência patrimonial, pela variação, você vê que o EBITDA ajustado da Klabin não se modificou tanto em relação ao primeiro trimestre de 2019.
Mas quando você olha o endividamento da Klabin, olhando um pouco melhor o endividamento da Klabin, você vê que o endividamento de curto prazo da empresa é apenas 5% do endividamento dela. Então é uma empresa muito focada no endividamento a longo prazo, né? Então ela não deve ter problemas agora com a crise do coronavírus se tiver alguma dificuldade de demanda, alguma dificuldade de gerar caixa. Provavelmente isso aí não vai afetar a Klabin, pelo menos no curto prazo, né? E você vê que 79% da dívida da Klabin é em moeda estrangeira, ou seja, em dólar. E o que isso causa? Né? Porque a dívida toda em dólar, você tem um aumento do dólar, acaba que aumenta a dívida da Klabin. Então a gente pode ver aqui que o endividamento bruto era de 27 bilhões em 31 de março, aumento de 3,5 bilhões em relação ao final de 4T19, explicado principalmente pela variação cambial sobre o endividamento da moeda estrangeira na companhia. Então, para quem pensa que a Klabin, de fato, ela tem a receita dela, como ela tem uma parte do mercado externo, quando tem uma valorização cambial, ela é beneficiada, mas ela toma porrada do outro lado também, porque a dívida dela é muito voltada para o dólar. Inclusive, eu acho que ela toma mais porrada do que ela ganha em receita. Pelo menos foi o que aconteceu agora no coronavírus, né? Então você tem 80% da dívida em dólar, isso dá uma porrada muito grande no endividamento líquido da empresa, se você for olhar um EBITDA em reais. Então aqui, o que a empresa fala, né? O endividamento líquido totalizou 20 bilhões, 6 bilhões acima de 31 de dezembro de 2019, foi o que a gente falou, né? Em apenas 3 meses a empresa ganhou 6 bilhões de dívidas. Explicado pelo quê? Pelo impacto negativo da variação cambial sobre a dívida em dólar, tá certo? Então, 80% da dívida da Klabin em dólar tem um impacto muito forte, conforme eu falei. Esse impacto, no entanto, ele não acarreta efeito caixa. Claro, porque a dívida da Klabin ela está sendo marcada a mercado, não é, como essa dívida é de curto, é de longo prazo, grande parte dela, a Klabin não precisa desse dinheiro ser pago agora. Então esse aumento da dívida é simplesmente uma marcação a mercado do dólar em cima da dívida da Klabin. Então a Klabin não tem esse efeito caixa nesse momento. O que você tem apenas é uma alavancagem financeira da companhia. Se você mensurar pela relação dívida líquida sobre EBITDA, você aumenta de 3,3 para 4,7 vezes. Se você olhar para o dólar, né, porque o que a empresa aqui ela fez foi transformar o EBITDA dela em dólar e jogar a dívida líquida dela toda para dólares, você tem uma alta de 0,5 vezes, fecha o trimestre em 3,7 vezes. Ainda assim, é uma alavancagem um pouco alta. Então assim, se você olhar nesse gráfico aqui, você pode ver melhor que a dívida líquida e a alavancagem da Klabin nunca tiveram tão altas em relação aos últimos 2 anos. Se você for olhar os últimos 2 anos da empresa, desde março de 2018, você não tem uma dívida líquida, uma alavancagem tão alta como a gente viu agora em março de 2020. E aqui é o pulo do gato do resultado da Klabin. Se você for olhar aqui nas variações cambiais líquidas, né, chamar a atenção para as variações cambiais líquidas aqui da Klabin, você vê que teve um impacto de 3,4 bilhões negativo, o que acabou causando uma financeira líquida aqui de 5,4 bilhões. Então a Klabin até coloca aqui, ó, a taxa de câmbio encerrou o trimestre a $5 a 5,20 reais por dólar, 29% superior à taxa observada no final de 4 meses de 2019, impactando de forma significativa o valor de marcação a mercado de swap de taxa de juros, um valor negativo de 1,7 bi. Esses swaps estão atrelados a financiamentos contratados em reais e que, por meio desses instrumentos, têm efeito similar a um passivo contratado em dólares. A forte desvalorização do real também gerou efeito negativo na linha de variação cambial líquida em 3,4 bi, devido ao impacto do endividamento em dólar da Klabin. É válido ressaltar que essas variações, que representam um total de 5,1 bi, não representam efeito caixa. Então o que eles querem dizer aqui? Exatamente o que eu falei para vocês, né? Você tem a marcação a mercado dessa dívida em dólar da Klabin. Então você tem um aumento do câmbio, a dívida explode, tá certo? Mas não significa que a Klabin precisa pagar essa dívida agora. Como essa dívida é de longo prazo, ela tem um vencimento para um longo prazo, que não é desse ano, se o dólar voltar a baixar, o endividamento líquido da empresa também vai cair. Indo um pouco aqui para o fluxo de caixa livre da Klabin, certo? Olhando aqui o EBITDA ajustado, a gente já deu uma verificada e viu que ele permaneceu praticamente constante. A gente tem um aumento do CAPEX aqui, principalmente devido aos investimentos no projeto Puma 2, tá certo? Então se você olha o fluxo de caixa livre aqui, considerando tudo isso aqui, você tem uma queima de 600 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 em relação ao fluxo de caixa da companhia, né? Você tem o
fluxo de caixa operacional, aqui você vai tirando todos os investimentos da empresa e todos os pagamentos de dividendos, capital de giro, tudo mais, e você tem um fluxo de caixa livre de 600 milhões negativos aqui. E aí a empresa coloca aqui que ela desconsidera dividendos, desconsidera os investimentos no projeto Puma 2 e desconsidera os projetos especiais de expansão, chega no fluxo de caixa livre ajustado de 170 milhões positivos. O que a empresa quis mostrar aqui é que, segundo ela, esse pagamento de dividendos ele não é não recorrente, o projeto Puma 2 também é não recorrente e os projetos de expansão são não recorrentes. Mas o que vale mesmo é que o fluxo de caixa livre é negativo de 600 milhões, na minha opinião. Isso aqui faz parte do jogo. Se você está investindo, você não pode simplesmente desconsiderar esse investimento no seu balanço. Então, olhando um pouco aqui o ROIC agora da Klabin, tá certo? Se você for olhar o retorno consolidado da Klabin, foi de 11,5% no período acumulado dos últimos 12 meses. Né? O que eles querem dizer com ROIC? O que é o ROIC, galera? É que você pega todo o capital investido no seu negócio e vê o retorno dele. E o que é o retorno do seu capital investido? Exatamente isso aqui, ó, o FCO ajustado. É o fluxo de caixa operacional ajustado pelo CAPEX e pelo imposto de renda. Então é aqui exatamente o que a empresa faz, né? Ela pega o EBITDA ajustado dela ao longo dos últimos 12 meses, tira o CAPEX, né, que ela teve que investir, o Capital Expenditure, né, que é os investimentos que ela teve, por exemplo, no projeto Puma, investimentos em expansão, a compra talvez da IP esteja aqui também, imposto de renda, né, e CSLL, que tem impacto direto sobre o caixa, e aí você tem o fluxo de caixa operacional ajustado. E o capital investido é exatamente a diferença do ativo total da empresa, menos o passivo total da empresa, menos as obras em andamento. Então você tem um capital investido total da empresa sendo dessa forma. Aqui a gente tem até um ajuste que eles fazem aqui pelo CPC. No final eles pegam o ROIC, de onde eles tiram o FCO dividido pelo capital investido ajustado. E a gente vê uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2019, tá certo? Então também um ponto negativo aqui no balanço da Klabin. Bom, para fechar aqui o vídeo, eu só queria mostrar os últimos proventos pagos pela Klabin. Aqui a gente tem a evolução do dividend yield ao longo dos anos, né? Os proventos pagos têm aumentado também. E a Klabin aqui mostra que ela consegue, ao mesmo tempo que ela consegue colocar projetos em prática, né? Como o projeto Puma 2, por exemplo, ela paga também uma grande quantidade de dividendos, né? Inclusive o dividend yield bem grande para uma empresa que está bem alavancada, né? Uma empresa que tem um dívida líquida sobre EBITDA de quase 5 vezes. Você tem um dividendo aí de 5%. Então talvez a Klabin ela possa adotar a estratégia de reduzir esse yield para o ano de 2020 ou ano de 2021. Talvez nessa época de dólar um pouco mais estressado, ela queira reduzir esse dividendo para não impactar fortemente o caixa dela, né? Então assim, pode ser uma estratégia que a Klabin adote para o futuro, né? Então aqui ela fala, no acumulado dos últimos 12 meses, pagou aos acionistas total de 910 milhões em proventos que apresentam um dividend yield de 5,1% sobre o valor médio da unit no período. Bom, galera, é isso. Esse é o fim aqui da minha análise aqui do relatório trimestral, primeiro trimestre de 2020 da Klabin, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, subscrevam-se no canal. Esse tipo de vídeo aqui eu estou buscando fazer um pouco mais, porque ele exige menos cortes, menos edição, é um vídeo mais cru, que eu faço meio que na tora mesmo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo para eu saber e poder fazer mais vídeos que nem esses no futuro.